fazer para pensarmos nas nossas condições como espíritos perfectíveis, né? Para a gente ir corrigindo ao longo do caminho aí aquilo que precisa ser corrigido. Antes de nós começarmos a nossa reflexão da noite, a gente sempre faz a divulgação das nossas atividades, não somente para os encarnados, como desencarnados, mas também para quem está em casa, porque as nossas palestras sempre sobem aí no nosso canal do YouTube. Temos aqui as atividades da casa e se alguém quiser aí fazer às vezes. Nós temos a evangelização infantil, que acontece todo domingo, das 9 às 11, com turmas de crianças de 3 até os adolescentes, 3 anos até a adolescência. Temos e também o grupo de pais, que funciona paralelo às turminhas das crianças, tá? Temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, toda segunda-feira, das 19h30 às 20 horas. Nessa atividade, um voluntário vem aqui para casa, faz uma leitura do Evangelho, uma oração, e funciona como se fosse um Evangelho no lar, mas aqui no centro. E são todos muito bem-vindos, é uma atividade curta e bem proveitosa, né? Temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, Introdução e Integração à Casa, que acontece aos sábados, das 17 às 18h30. Temos a nossa palestra pública, seguida de passe toda quinta-feira, às 20h. O Bazar Beneficente, que funciona no final desse corredor, 2 salas à direita depois dessa. Segundas, terças, quintas e sextas. E os horários depende da disponibilidade de cada voluntário, então seria bom, se a pessoa quiser vir presencialmente, consultar através daquele número ali qual o horário da semana, tá? Existe um grupo de WhatsApp para esse bazar também, que a pessoa pode se inscrever, e o bazar ele também acontece online, vendas online, então a pessoa pode participar online ou vir aqui presencialmente. Temos o chocolate fraterno, que é uma atividade que acontece na primeira quarta-feira de cada mês, das 20 às 22. Essa atividade, assim, a gente faz lanche, que é um sanduíche de presunto e queijo com um chocolate quente, e a gente vem aqui para o centro, inicia o trabalho aqui, daqui nós vamos até a UPA de São Sebastião, e lá a gente distribui para as pessoas que estão ali, né? Os funcionários, os acompanhantes de situação de vulnerabilidade social que ficam sempre por ali, né, perto da UPA. A gente distribui esse lanche lá para eles, aí voltamos para cá e encerramos a atividade aqui. Temos o projeto Almofada do Coração, que funciona na primeira e na terceira quarta-feira do mês. Nessa atividade, as voluntárias vêm aqui para essa sala e montam um ateliê de costura, onde são confeccionadas almofadas em forma de coração, e essas almofadas são doadas na rede pública de saúde para mulheres mastectomizadas. Essas almofadas auxiliam muito no pós-operatório, porque elas dão conforto, né? Coloca a almofadinha aqui debaixo do sovaco, aqui, né? Na axila, para dar mais conforto para esse pós-operatório. E também são confeccionadas mini almofadinhas que estão sendo distribuídas na UTI neonatal também. E temos o atendimento médico ambulatorial, que funciona na quarta sexta-feira de cada mês, das 8 às 11h30. Ele é feito por uma médica voluntária, que é frequentadora da casa, e o agendamento é feito por aquele telefone ali. Nesse trabalho, a médica ela atende as pessoas, faz uma triagem, né, das pessoas, e ele é mais direcionado para as pessoas que estão com dificuldade de acesso à rede pública de saúde, estão com problema de saúde e não conseguem atendimento. Então, pode vir aqui para ela fazer uma primeira consulta com ela, tá bom? É isso. E temos a biblioteca, que funciona aqui ao lado, com muitos livros, e eles podem ser emprestados, tá? Pode olhar e consultar, pode ler aqui, tem uma mesa que pode servir de leitura, e também pode levar para casa. Quer ler a mensagem? Então eu leio, pode deixar. Poema da Gratidão.
Senhor Jesus, muito obrigada pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigada pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigada, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Ao teu nobre coração. Eu sei que depois dessa vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigada pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que foram dados por Deus. Obrigada, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigada pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Sei que em teu reino voltarão a sonhar. Obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigada, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados pela afasia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo, porém, que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigada, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancadas da ação, do progresso, da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços, como estrelas sublimes fulgindo nos meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar. E os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por ilusões doutra encarnação, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida dolorosa da vida, hão de poder bailar e em transportes sublimes com seus braços afagar. Sei que a ti tudo é possível, mesmo o que ao mundo parece impossível. Obrigada, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz ou escola de amor, a mansão de glória. Obrigada, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, ou teto amigo para me aconchegar, nem outro abrigo para me confortar, se eu não possuir nada senão as estradas e as estrelas do céu, como sendo o leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir vivendo e chorando, sozinha ao léu, sem um alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigada, Senhor.
porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigada porque creio em ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigada, Senhor. Amélia Rodrigues. Poema recebido pelo médium Divaldo Pereira Franco, em Buenos Aires, Argentina, em 21 de novembro de 1962. Em nossos corações se acendam as luzes da gratidão por este bom caminho, pelas bênçãos que descem dos céus em caminho. Os amigos da espiritualidade menor possam vir em nosso encontro, as bênçãos que possam eles incluir no patrimônio e de sua boca, de seu coração, possamos ouvir todo o esclarecimento mas também o mais sejamos nós gratos, não somente por este momento, mas por existir, pela nossa vontade. Muito bem, lindíssimo. A gratidão de Jesus, peço-nos por agora, reflexões. Boa noite a todos. Pode ser mais um boa noite? Boa noite. Todos estão aqui, estão vivos. Eu costumo falar para pessoas encarnadas. Desencarnados eu prefiro não vê-los. Então, boa noite a todos. Pediram para que eu falasse sobre o milagre da gratidão. E parte do trabalho do psicólogo hoje é um trabalho de dizer o que são os sentimentos. Porque muitas vezes nós não sabemos definir os nossos sentimentos. Nós não sabemos definir nossas emoções. Não sabemos muitas vezes o que é a raiva, embora a sintamos. Alguém aqui já sentiu raiva? Não é? A raiva, ela se manifesta de uma forma muito clara, em qualquer lugar, sob qualquer circunstância. Porém, o entendimento da raiva muitas vezes nos falta. E aí a gente dá outros nomes, sendo que sentimos raiva. E tudo certo sentir raiva. Então, esse trabalho, isso que nós chamamos em psicologia de psicoeducação, é de suma importância para o nosso processo regenerativo como espíritos. Porque aquilo que nós não entendemos, nós não aceitamos. Se nós não aceitamos, nós não mudamos dentro da nossa realidade. Então, sabe aquela coisa de que quando a gente aceita quem somos, isso dizia Carl Rogers, quando aceitamos quem somos, mudamos. É só nessa hora. Então eu tenho um lado positivo, eu tenho um lado perverso, eu tenho momentos de gratidão, eu tenho momentos de ira, eu tenho momentos, porque eu sou reflexo desses momentos. Eu sou um somatório de tudo isso. E hoje me pediram para falar sobre esse sentimento, gratidão. E colocar a palavra milagre. Não sei quem escolheu esse tema, milagre da gratidão. E eu fico pensando, alguém não deve gostar de mim. Porque falar sobre gratidão já é difícil. Falar sobre este milagre é mais difícil ainda. Porque o milagre é aquilo que a gente não consegue explicar em termos daquilo que tem as nossas leis naturais. Foge à nossa compreensão. Quando Jesus fez a cura dos 10 leprosos, foge à nossa compreensão. Como assim? Você tem um tecido necrosado. Se tem alguém aqui da enfermagem, se tem alguém aqui da medicina, se tem alguém aqui da fisioterapia, é difícil. Como é que é isso? Tem necrose do tecido. Como é que faz voltar o tecido? Jesus, conhecendo os mecanismos perispirituais, a medicina do perispírito, operou milagres que nós seremos capazes de operar
quando estivermos na condição de Jesus. Falta um pouco, mas chegaremos lá. Esse conhecimento crístico que é necessário para que atinjamos esse patamar, ele vai acontecer naturalmente. Se ainda não aconteceu, é porque estamos nesse processo da identificação do nosso eu. Então, feita essa introdução, vamos falar o que é gratidão. Eu gosto de uma abordagem do Foucault, que Foucault nos seus livros ele faz o seguinte, ele começa a explicar o que não é o objeto que ele quer explicar. Então, se Foucault fosse falar sobre gratidão, ele falaria tudo que não é gratidão, até que restasse esse construto. E Joana de Ângeles, nessa obra, ela faz um pouco disso. Essa obra aqui, Psicologia da Gratidão, é o último livro da série psicológica. É o último. É o 13º livro. Será que esse livro foi colocado como o último à toa? E vamos lá. Se o primeiro livro de Joana de Ângeles, dessa série psicológica, e a série psicológica é voltada para que nós tenhamos um recurso, nós mesmos tenhamos um recurso de progredirmos como espíritos, amadurecermos espiritualmente. O primeiro livro da série psicológica se chama Jesus e a Atualidade. E o segundo livro se chama O Homem Integral. Vamos lá. Vamos ver se vocês concordam comigo. Se fôssemos um pouco mais gratos, independente do conceito que tenhamos de gratidão, a nossa vida não estaria um pouquinho mais fácil? Vocês concordam comigo ou não? Estou viajando? A nossa vida seria um pouco mais fácil. Facilitaria a nossa evolução. Então poderia ter sido o primeiro livro. Por que não foi? Alguém tem alguma ideia? Ou vocês estão focados ali no piseiro ali? A gente não estava preparado? Será que a gente não estava preparado? É isso? Não estamos preparados? Por que não estamos preparados? A doutrina espírita, ela se propõe a ser uma doutrina esclarecedora, não é isso? Consoladora. Não é isso o consolador prometido? Não está lá no Evangelho? Agora, só existe consolo quando a gente realmente entende os motivos pelos quais nós passamos pelo que passamos. Ah, pode ser que eu não saiba exatamente que eu fui um matador de aluguel na encarnação passada. Mas quando a gente entende, né, as causas passadas das nossas aflições e que a gente está num processo evolutivo, a gente começa a dizer assim, então peraí, eu não sou lá essas Coca-Cola toda. Então por que não foi o primeiro livro? Porque a gratidão, ela é conseguida, a gente desenvolve a gratidão na medida em que a gente amadurece espiritualmente. A gratidão é uma característica de espíritos maduros. Uai, Rodolfo, peraí, mas eu sou grato, eu agradeço as pessoas. Então, gratidão não é agradecer. Outra coisa que a gratidão não é, retribuir. É claro que retribuir faz parte de um processo da aquisição desse desenvolvimento da gratidão. Mas ela não é gratidão. Poxa, Rodolfo, então eu que achei que eu sabia alguma coisa sobre gratidão, não sei nada? Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos à minha ignorância. Que é isso mesmo. A gente não sabe o que é gratidão. Joana de Ângeles trouxe talvez o melhor exemplo do que é gratidão numa metáfora. E vamos entender uma coisa? Todas as vezes que algo for dito numa metáfora, numa parábola, numa fábula, quando nos conta uma historinha, ao invés de dizer como no dicionário, é porque é difícil e porque a gente vai precisar de muito tempo para entender o significado.
Por isso Jesus falou em parábolas. Ah, porque o homem não entenderia. Não entendeu até hoje. Ah, Rodolfo, não seria mais fácil ele chegar e dizer assim: olha, você precisa perdoar, porque senão você desenvolve uma doença autoimune. A galera nem entenderá, é? E a gente ia dizer assim: não, mas Jesus é muito determinista. Então ele falou numa parábola. Primeira carta a Tessalonicenses. Em tudo, dai graças. Ele falou da gratidão. Ele falou do sentimento de gratidão. Em tudo, dai graça. Agora, é fácil dar graça? No nosso irmão que coloca o piseiro na hora que a gente está fazendo a palestra espírita? Como é que a gente vai dar graça para isso? Se fosse pelo menos um Metallica, né? A gente dá. Eu participo de uma outra casa, a Casa do Caminho, lá de Taguatinga. E é muito engraçado porque lá toda vez que eu termino de dar aula, eu dou aula lá aos sábados em alguns projetos, e tem um bar que é um bar de rock. Então assim, quantas vezes eu vi que eu era um espírito ainda endurecido, que eu falei, rapaz, eu queria estar ali, não aqui. Mas a gente fica bravo muitas vezes, instrumento que nos faz sair desse eixo self no sentido de crescer o nosso self. Oi? Vou repetir para ver se vocês entendem. A gratidão é o instrumento que faz com que a gente, nesse eixo ego, self, a gente aproxime-se desse self amadurecido. Mais claro agora? Não, né? O que é o ego? O ego é o Rodolfo, sou eu. O ego, ele tem uma função, ele é uma estrutura psíquica. A realidade é essa. Ele não sabe quem é você, ele não sabe que você está assistindo uma palestra, ele não sabe que isso para você é importante, ele não sabe. Porque isso é uma escolha sua, não dele. Vamos começar a pensar então que a gratidão, ela parte de uma escolha que me faz ser responsável por mim mesmo e não colocando a responsabilidade nos outros. Por isso que é obra de um amadurecimento espiritual. Quando o ego, quando não é trabalhado, quando ele não é colocado no seu devido lugar, o ego, então, ele me dá uma identidade. Eu sei quem é o Rodolfo. Mas eu preciso entender que, como Rodolfo, eu estou dentro de uma engrenagem maior. Social. Primeiro, numa família. E aí, quem tem mais de um irmão sabe, né? E aí, veio de uma situação mais difícil. Ó, é um para você e um para o seu irmão. Você não tem muita opção. Né? Eu já sou anos. E aí, eu vivi a década de 80. Ainda era criança, mas vivi. Eu não sei se vocês lembram, teve uma crise de desabastecimento no Brasil em que a gente não tinha carne. Não sei se vocês lembram disso. Vocês deveriam estar em Paris nessa época, então não passaram por essas situações. Mas nós que ficamos aqui no Brasil passamos por isso. E era assim, a gente inclusive coincidiu com aquele evento de Chernobyl. E a gente dizia que era a carne de Chernobyl que chegava aqui no Brasil. Porque o brasileiro, ele adora fazer piada de tudo, inclusive da própria desgraça. E era muito curioso, porque assim, quando tinha carne, era um bife contado. Porque não tinha mais. O que isso significa? Significa que nesse processo a gente precisou aprender a dividir, a pensar no outro. Então a família é o primeiro instituto que nós temos
para pensarmos além do ego, além de mim. Eu penso no outro. No sentido de que o outro também tem o mesmo direito do que eu. Mas geralmente a gente pensa que o outro tem os mesmos deveres que eu. Então esse é o primeiro passo. Depois a gente vai para uma segunda instância de oportunidades de pensar no coletivo, que é a sociedade. Seja no ambiente de trabalho, seja numa universidade, seja na escola. E o ambiente de trabalho é um ambiente muito legal para a gente pensar no outro, né? E a gente pensa assim, não sei como essa pessoa conseguiu essa promoção. Tão tapada assim, né? E a gente passa por essas questões. Percebam. Todos os instantes a vida nos coloca em contato com os outros. Joana de Ângeles define o homem como um animal racional, social, bípede, bímano e dotado de linguagem. Ela inicia o livro O Homem Integral definindo o homem assim. E a gente achando que a gente é espírito iluminado. Faça uma reflexão. A pandemia durou 2 anos e meio. Se a pandemia tivesse durado 20 anos, 30 anos, se a pandemia tivesse acabado com metade da população mundial, com a economia, e com uma economia detonada, não existem instituições que sejam sólidas. O que os senhores acham que aconteceria com a humanidade? Voltar e acontecer o quê? Como? Extinção poderia acontecer porque nós iríamos trazer o nosso homem primitivo. Ele está dentro de nós, esperando um processo de amadurecimento. Afinal, nós temos nos nossos genes isso. Rodolfo, mas você não veio aqui falar sobre um milagre da gratidão? É. Vocês que me deram essa dificuldade. Vocês tinham que só colocar gratidão. Aí eu já teria terminado a palestra. Mas me colocaram um milagre. Quem foi a pessoa que fez esse tema? Aí eu tenho que contar essa história toda. Já era pra gente estar em casa. Já tinha tomado passe. Por que essa história toda? Porque dentro de nós ainda reside esse homem. Que a gente não precisa rechaçar. A gente precisa entendê-lo, acolhê-lo, introjetá-lo. Porque, como eu falei, só quando a gente entende, a gente aceita. E quando a gente aceita, a gente muda. E a gente continua brigando com essa nossa natureza, com essa parte que está dentro de nós. A doutrina espírita nos fala: o verdadeiro espírita é aquele, completem a frase. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para modificar suas más inclinações. Falou, mudou as suas más inclinações? Está se esforçando. Isso não é ser benevolente com a gente, não. Ah, vou fazer só um pouquinho hoje, vou andar só isso aqui. Tem uma outra encarnação. Não. É o esforço, e é um esforço contínuo. Portanto, gratidão, como um sentimento de espíritos amadurecidos, é um processo de ação. Vamos para a ciência. Um estudo publicado em 2019, 2015, infelizmente eu me esqueci o nome dos autores, e saiu numa revista de neurociência americana, Neural Correlatives of Gratitude. Os correlatos neurais da gratidão. Pessoas foram estudar, dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional, como funcionava o cérebro de pessoas gratas. Fizeram um experimento de uma determinada situação em que as pessoas teriam um sentimento de gratidão. Certo? E as áreas ativas
quando uma pessoa estava grata, eram as áreas, o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal medial, essa área aqui mais medial, que é a área do processo de tomada de decisões. Ou seja, a gratidão não é algo que acontece naturalmente. É algo que nós deliberamos. Então, portanto, ela exige ações. Existem ações para sermos gratos. O poema de Amália Rodrigues, ele é muito bonito nesse sentido. Porque ela fala que, independente do que aconteça, eu tenho uma postura desenvolvida. Se vocês observarem, são sempre verbos. Ação, ação, ação. É uma atitude. Está no campo atitudinal. Joana de Ângeles, então, define a gratidão, talvez da forma mais bonita. Ela diz assim: a flor, independente do charco, continua exalando seus odores. A gratidão vem de alguém que entendeu o seu papel na vida. O meu papel em relação a mim, que passa, o Rodolfo ele tem uma tendência a ser mais passivo, então, Rodolfo, você tem que desenvolver a atitude. O Rodolfo tem uma tendência a ser procrastinador. Rodolfo, então vamos lá, vamos ser assertivos. O Rodolfo tem uma tendência a ser irascível quando determinado assunto é falado. Então vamos pensar, Rodolfo, por que a irascibilidade no momento desse? Por que esse assunto é tão sensível para ti ao ponto que tu sejas reativo? Percebem que a gratidão, ela é algo que está distante, mas ela é necessário começar agora, porque ela parte de um processo de entendimento que não vem só com o agradecer. O agradecer é a primeira parte. Eu agradeço, obrigado. Obrigado pelas dificuldades. Obrigado pelo irmão do piseiro que me fez enxergar a minha impaciência, a minha intolerância, a partir da qual eu preciso trabalhar. Então, a gratidão, ela é um sentimento que ela é direcionado para mim, embora o outro se beneficie. Porque esta área do cérebro, lobo pré-frontal medial, ela também ativa neurônios que percebem a intencionalidade do outro. Então eu posso dizer que a minha amiga, ela está sendo irônica comigo, eu posso perceber, mas eu desenvolvo um sentimento independente da ação dela. E aí eu continuo sendo essa flor que mesmo diante do charco, consigo cumprir o meu papel. Essa é a gratidão para com Deus. Sermos aquilo que André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos diz. Co-criadores em menor escala. Vem cá. Quando vocês assinaram o contrato reencarnatório de vocês, lá estava escrito: seja um palestrante internacional que vai dedicar a sua vida à divulgação da doutrina espírita. Estava escrito no contrato de vocês? Não? Estava escrito assim: seja um pacifista de ordem mundial que vai acolher leprosos na Índia.
Ok. Mas estava escrito assim. Isso estava no contrato de todos nós. Seja o melhor que você puder para si mesmo. Seja o melhor que você puder dentro da sua família. Seja o cidadão responsável que para na faixa de pedestre, que não é porque tem um carro da polícia atrás, ou do Detran, que não joga lixo na rua, afinal de contas somos reencarnacionistas. Portanto, nós herdaremos esse planeta. Então continua acabando com os recursos hídricos do planeta para saber aonde você vai reencarnar. Porque não é essa balela de pensar, eu preciso deixar um mundo melhor para os meus netos. Queridão, do jeito que o negócio está acelerado, você mesmo pode ser seu neto. Daqui a pouco você está aí. De novo. Se tiver merecimento, né? E aí, você vai herdar o quê? Os mansos herdarão a terra. Só não falaram como é que vai estar essa terra. Então tá, se nós somos reencarnacionistas, quando você joga um papel na rua, você está sendo incoerente. No mínimo. Porque se você acredita que você vai voltar para onde? Você acha que você vai para um plano espiritual mais elevado? Ou você vai para o planetão que está passando por aí? Nossa questão é aqui. Lá nesse contratinho estava escrito assim: seja então um bom cidadão. Seja uma pessoa, no máximo que você puder, que quando os outros estiverem discutindo, brigando numa contenda, ao invés de você se posicionar de um lado ou de outro, apazigua os ânimos. Eu estava conversando com um amigo meu, ele disse que ele estava num restaurante e ele saiu para fumar. E aí ele disse que quando ele estava fumando, teve uma briga num bar da frente. E foi preciso polícia, porque a briga se generalizou. E foi preciso polícia, foi preciso um monte de coisa. E eu falei, o que você fez? Ele, eu continuei fumando meu cigarro. A vida precisa de pessoas verdadeiramente cristãs. E o que são pessoas verdadeiramente cristãs? É que no momento em que as pessoas estão numa convulsão emocional, nós sejamos as pessoas capazes de dizer: calma, eu estou do teu lado. Quando eu estava no estágio, isso em 1530, quando eu estava no estágio, eu falava para a minha preceptora, eu estava no estágio dentro de um hospital. E eu trabalhava numa clínica cirúrgica. E mortes acontecem no hospital. Não sei se vocês já ficaram sabendo disso. Mas pessoas morrem. E eu falava assim, então, o que eu faço quando uma pessoa morrer? O que eu falo para a pessoa? Como é que eu consolo uma pessoa? Ela disse, Rodolfo, você vai ver uma coisa. Que na maioria das vezes as pessoas não vão precisar que você fale nada. Elas só vão precisar que você direcione elas para o que elas precisam fazer. E grande parte do meu trabalho, né, depois se tornou encaminhar as pessoas ao necrotério, encaminhar as pessoas ao lugar onde elas iriam fazer a certidão de óbito, encaminhar as pessoas para isso. Depois que elas terminavam, principalmente, né? Tem sempre uma pessoa que vai resolver as coisas quando um parente morre, não tem? E essa pessoa é a última pessoa a vivenciar o luto, porque ela teve que estar ativa, firme. Mas essa pessoa também precisa de um direcionamento. Se não dá para a gente ser a palavra que consola, que sejamos essa pessoa que direciona a solução. Quando nós fizermos isso, nós entendemos esse papel e conseguimos ser gratos. Porque a gente entendeu que, independente do que a motiva a agir dessa forma comigo, eu só tenho isso a oferecer. Eu só tenho o meu perfume a oferecer. A gente pode exercitar a gratidão? Pode. Rodolfo, pelo que você está dizendo, isso é algo difícil. A exteriorização máxima da gratidão
sermos gratos e vivermos em gratitude permanente é difícil, mas nós podemos exercitar. Começa com o agradecimento. Começa com o auto-perdão. Ô, Rodolfo, você tinha que complicar mais ainda. Colocou perdão no meio? Vocês estão fazendo o que aqui? Ou vocês vieram para a palestra espírita para receber o passe? Também, né? Mas precisamos ter elementos. A vida psíquica, galera, é como uma balança. Sabe aquelas balanças de interior que tem 2 pratos? Sabe? Num lado a gente coloca um pezinho de 1 quilo, no outro a gente coloca 1 quilo de farinha e vê se está igual. O prato da gente, daquilo que a gente tem dificuldade, tá cheio. Faz isso aqui. Sabe o que é a palestra espírita? É colocar coisas no outro prato para tentar equilibrar e a gente tomar decisões melhores. Não é santificar ninguém. Se palestra santificasse, putz, eu era santo. Eu era o próprio amor quando eu entrei aqui. Foi dito. O que eu já assisti de palestra. Então são recursos para que a gente, num determinado momento, olhe e diga assim: eu tenho uma dificuldade com ela. Ela me fez mal, mas eu preciso perdoá-la, porque 24 horas eu acordo com ela na minha cabeça. É justo que a vida gire em torno de uma situação, de uma pessoa? Não é justo. Então, a palestra, o culto, a missa, a leitura, ela é mais um recurso que a gente tem para exercitar essas coisas que são difíceis, da forma que a gente dá conta. Então, 2 coisas. A gente pode escrever. E por que escrever? A gente odeia escrever ultimamente, né? A gente não escreve mais, né? A gente digita, mas a escrita ela é importante porque ela ativa áreas do nosso cérebro que a digitação não acompanha. O apertar o dedinho na tecla não acompanha, mantém a gente mais atento, mais focado. Mas dói. Minha filha estava lá, deixei minha filha copiando um texto de geografia. Minha mão tá doendo, eu posso parar 2 minutos? Eu, pode, pare 2 minutos. Aí ela foi assistir o celular e falei, não, coloque o cronômetro, 2 minutos. Comecem a desenvolver o hábito de escrever cartas. Lembram das cartas? Gente, ainda existe correio, tá? E ele não serve só para você receber o produto que vem lá da China, não, tá? Ou que quando você tem que trocar. Escreva cartas de agradecimento às pessoas que vocês querem agradecer. Esse é um exercício. Porque quando a gente coloca no papel, que a gente tira da cabeça, a gente visualiza o que estamos agradecendo. Muitas vezes, quando eu tenho um paciente que tem uma relação muito difícil com o pai ou com a mãe, e eles já são falecidos, eu digo assim, faça uma carta para esse pai e para essa mãe. Sem nenhuma preocupação. Diga o que você sempre quis dizer. Não se preocupe com ortografia, não se preocupe com português. Se sair um palavrão, também não se preocupe. Escreva. Tire daqui. Coloque aqui. Isso tem um impacto terapêutico tão grande na vida das pessoas que é um recurso. Então escreva cartas de agradecimento para as pessoas que vocês querem agradecer, mas também para aquelas pessoas que vocês falaram, esse meu irmão em Cristo, esse meu personal obsessor, encarnado. Mas esse personal obsessor, ele muitas vezes, ele fez a gente olhar para um aspecto da nossa vida que até então a gente não olhava. Que seja
quanta paciência eu tenho, quanta tolerância. Eu consegui manter meu réu primário apesar desse traste? Sim. Então, você já tem um nível de autocontrole. Vamos agradecer, então, nesse processo ter... E geralmente não são cartas que a gente vai enviar, não, tá? São cartas endereçadas a nós mesmos. Aquelas que a gente quer de fato agradecer, podemos agradecer, mandar uma carta. Aquelas pessoas que nós temos uma dificuldade imensa, que não falamos há muito tempo. Essa é uma coisa. Uma outra técnica é um diário de gratidão. Como é que funciona um diário de gratidão? Você vai escolher um momento do seu dia, certo? De manhã, de tarde, de noite, na hora do almoço. Com vocês. Beleza? Vocês vão elencar 3 coisas pelas quais vocês gostariam de ser gratos naquele dia. E vocês vão escrever. É um diário. Diário se escreve, tá bom? Ó, dá pra fazer diário também, tá? Não precisa só ficar no WhatsApp, não, no Instagram, Facebook. Dá pra fazer um monte de coisa aqui. Inclusive fazer um diário de gratidão. Elenca esses 3 aspectos e escreva de forma específica do que você está sendo grato. Estou sendo grato ao moço do piseiro por me mostrar o quanto ainda sou intolerante. E aí vocês façam uma associação de como isso pode ajudar ou como isso ajudou no seu processo evolutivo. Me ajudou no sentido de que eu vejo que a intolerância ainda está presente em mim. Eu ainda não consigo ver o diferente. E aí você faz uma prece. Esse exercício da gratidão nos ajuda a sermos de fato gratos, não só agradecidos. Porque ser agradecido é o começo do processo. Ser grato é o final do processo. O milagre está em que nós podemos reconhecer, dentro das nossas capacidades do momento, os recursos que nós já temos. É sabermos olhar para nós e verificar quem nós não somos mais. Uma história conhecida de Gandhi é que Gandhi foi convidado pelo rei inglês, príncipe, na verdade, inglês, para que ele queria dar um presente a Gandhi. E levou Gandhi a uma rua com as melhores joalherias de Londres. Ele, Gandhi, um homem muito respeitoso, entrou em todas as lojas, viu atentamente cada uma das peças e no final não levou nada. Então aquele rei disse para ele: mas nada te agradou? Impossível. As joias são as mais bonitas do mundo. E Gandhi riu e disse: não, todas eram muito bonitas. Mas eu me toquei. O homem que eu não sou mais. Porque aquilo não fazia mais diferença. Aquilo não dizia, não tinha valor para ele. Havia perdido o valor. O valor do luxo, da ostentação, ele havia perdido. E ele então se reconheceu naquele momento grato pela sua própria conquista. O que Deus espera de nós, o que Jesus espera de nós, o que os espíritos superiores esperam de nós, é que nós tenhamos essa lucidez. Então, gratidão é obra de espíritos amadurecidos e lúcidos, capazes de olhar a vida como ela é, às vezes triste, doentia. Vivemos num mundo de provas e expiações, o que significa que não veremos belezas. Mas, na medida que entendemos o nosso papel, nós somos pessoas capazes de levar essa gratidão à frente. Entenderam o que é gratidão? A gratidão é este momento em que a gente percebe qual é o nosso papel na vida. Papéis mudam.
Mas a gente começa a perceber as mudanças e começa então a mudar também as nossas atitudes. Gratidão é isso. E o milagre é que todos nós rumamos para isso. Já num processo de se hoje agradecemos a Deus pelo pão, se hoje agradecemos quando cai uma coisa e alguém pega, a gente diz obrigado, as palavrinhas mágicas que a gente ensina às crianças, que esses agradecimentos, que essas palavrinhas mágicas, elas tornem-se e reflitam sentimentos de dizer, puxa, que bonita essa ação, a qual eu devo me inspirar e também reproduzir. Agradeço a paciência de todos vocês, fiquem com Jesus e até uma próxima. É isso. E essa água é minha, né?